Tá na área, gente! Chegamos! Estamos no ar, 15 de junho, muito boa noite. E comigo aqui no estúdio, essa dupla nota 10, nota 20, nota 1000. Ele, o homem, o mito, a lenda, o geminiano Chico Lang! Opa, obrigado. Preocupado com o Corinthians, né? Ai, quem não? 4 anos já estamos. É verdade. E do meu lado esquerdo, filho de um palmeirense, nosso repórter Thiago Salazar. Aê! Boa noite. Desculpem a voz fanha, mas já... Aí nem vou ficar do lado. Michele. Eu não vou ficar nem do lado, eu vou ficar aqui, ó. Vou ficar desse lado aqui hoje. de remédio, tô vivão, só que a voz tá voltando Tá aos poucos. vivão. Olha, gente, hoje o Corinthians liberou a entrada da imprensa. Programa de domingo. Ah, não vai. É, eu fiquei sabendo. Não, Fiquei Chico. sabendo. Não, vai sim. Não. Vai sim. Acho que não. Vai. Acho que não. Vai. Chico, ele tem 90 anos. É, mas ele vai. Ele é o dono da emissora, ele faz o que ele quiser, ué. Tá bom, eu achando que era uma notícia do Corinthians, mas tudo bem, eu amo o Silvio Santos. Olha, então, Portas da Esperança, daqui a pouquinho você vai ver tudo, né, como que ficou a reportagem do Silvestre por lá. A gente também vai atualizar as buscas do Timão no mercado da bola, como é que tá. O Salazar falou que tá fervendo. Torcedor do São Paulo vai ficar muito bem informado aqui com as notícias apuradas pelo José Paes, que já tá lá, encarando o frio, em frente ao CCT da Barra Funda. Ei, Zé, mas esse casaco é quentinho, né? Tem ainda a lesão de um importante jogador do Santos. Quando a fase tá ruim, né, gente? A coisa vai desandando. E no Palmeiras, a briga da diretoria com a administração do Allianz Parque continua lá. Você vai saber logo mais qual é o novo capítulo dessa história. E também vai conferir tudo isso e mais seleção brasileira logo mais depois dessas dicas. Bora, bora, meu povo, que a nave do Gazeta Esportiva já está decolando, tá no ar, e a gente vai falar mais tarde sobre as negociações do Corinthians no mundo da bola. Você vai ficar muito bem informado, porque sabe que aqui a chapa é quente, né? Mas é claro que a gente também quer a sua opinião, então já vamos adiantar um pouquinho o assunto. Olho na tela. Em qual setor o Corinthians mais precisa de reforços? Na defesa, no meio-campo ou no ataque? Ou junta tudo em tudo? Então, na defesa, no meio-campo ou no ataque? Precisa de mais um Renato Augusto, que já vai ajudar. Entre no site gazetesportiva.com, deixe o seu voto lá. Você também pode acompanhar o programa pelo YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva. Dona Maria Helena, mãe do Toninho, eu te amo. A senhora ligou aqui... que o tamanho da cama é normal de casal, eu não quero que a senhora se preocupe com o presente, tá bom, dona Maria Helena? Por favor, que o meu presente é a senhora e o Toninho, tá bom? Um beijo para nossa telespectadora, dona Maria Helena. Acho que tá com 80 anos de idade, mas parece que tem 45. 50, vai, dona Maria Helena. Beijo. Não é 35? Não, ela é incrível. Eu vou. Beijo. É a dona Marilena que foi lá. Sim, na pizza. Na pizza, nossa. Nossa telespectadora. Ela Tá quer saber o conservado, tamanho hein? da minha cama, que ela comprou lençol de cama pra mim de presente de aniversário, Opa. que eu faço semana que Você vem. faz aniversário, Michele? Eu faço aniversário Quando? na semana que vem, quarta-feira, dia 21. Quarta-feira? Ninguém Eles falam- sabia, né? Eles estão falando que eu falo isso todo dia, mas A eu não carência, falo. desesperada pelo parabéns. É porque o Chico fez aniversário dia 8, não foi dia 8? É verdade. E ganhei um vinho do Porto de presente, hein? Ganhou o vinho do Porto de Não presente. vou falar quem deu. Não vai falar quem Não deu. vou falar quem deu. E eu com uma vontade de tomar esse vinho, viu? Vai comer Opa. coisa boa. Ó, vamos lá, vai. O que o Corinthians precisa, Salazar? Pra mim, a prioridade tem que ser o meio de campo. O meio de campo não é só pelo Renato Augusto, não. É porque ali tá faltando jogador em diversos setores e posições. Porque se você parar para pensar, muitos dos titulares não estão rendendo o que se esperava. Então, Yuri Alberto, por exemplo. Exato. Não, tudo bem, o Yuri Alberto é uma questão, mas você ainda tem o Roger Guedes, que está jogando muito Sim, bem. ele tá resolvendo. Exato, você tem expectativa por outros jogadores ali que podem compor. Agora, o meio de campo, o Corinthians não tem o Renato Augusto, sofre sem o Renato Augusto. Ok, mas não sofre só por isso. Sofre pela má fase do Maicon, sofre pela má fase do Juliano. Além do Renato Augusto, o meio campo tem muitos outros problemas. Por isso que, para mim, tem que ser a prioridade nessa janela de julho. Eu concordo plenamente com você, Salazar. Não tem como você não falar que o meio campo do Corinthians precisa de reforço. Aliás, era bom comprar mais um reforcinho para a defesa, um reforço ou dois reforços para o meio campo e um cara lá para o ataque, né? Esse é o plano, né? Para Em dar uma tese, saída. esse é o plano. Para dar um escape ali, né? Com velocidade. Vamos ver se cai do céu. Meu Deus do céu, um jogador assim. Mas eu concordo plenamente com você. O meio campo, gente, é
o setor do gramado, e que você tem que ter jogadores que pensam. É o coração né? ali, né? É o coração. Ou é o cérebro, acho. A inteligência, né? É a inteligência. Então, se você vê, por exemplo, o meio campo do Palmeiras, não querendo fazer uma referência, mas você tem lá o Zé Rafael, que dá porrada, né? Mas joga a bola também. Mas joga a bola também. Aí você tem o Menino, o Gabriel Menino, para mim, é o melhor de todos. Ah, não. Aí depois tem o Rafael Veiga. É melhor que o Veiga. Ah, o Menino? Chico. Porque... O que tem aqui? Não, porque é o seguinte... É o vinho do água. Porto. Não é sabe vinho, por que não, eu vou acho olhar. o Gabriel Menino melhor? Porque o Gabriel Menino, ele tanto defende como ele ataca também, se você deixar. E ele chega junto. Ultimamente ele tem feito mais gol que o Rafael Veiga. Quer dizer, ele chega e chuta. O Rafael Veiga, a função dele não é fazer gol. Não, tudo bem, mas também é. Mas ele tem qualidade no chute, né? Os dois têm qualidade no chute. Tá. Mas o Menino, para mim, está numa fase espetacular, né? E o Corinthians não tem jogador desse tipo e desse naipe, né? Para poder usar. Peraí, você falou o quê, Chico? Qual foi a sua resposta? Meio campo, você também com o Salazar. Vamos começar nosso giro de repórteres pelos clubes? José Paes está em frente ao CCT da Barra Funda com as notícias do Tricolor. Boa noite, Zé. Tem jogador mais perto de ficar à disposição do Dorival? Fala, minha querida Michele Gianella, beijo grande pra você, abraço pro Chicão, pro Salazar, pra todo mundo que tá acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Exatamente isso, tem sim, mas antes vamos mostrar pra vocês como que tá o trânsito aqui, ó, na Avenida Marquês de São Vicente, Zona Oeste de São Paulo, Barra Funda, aqui no número 2724, ó, o busão vai parar ali, inclusive, ó o busão como é que tá, Michele? Tudo embaçado, o povo sofre, hein, Michele? Daqui a pouco eu tô num busão desse aí, voltando pra casa, tô sem carro hoje, vou de busão, vou de bumba. E falando do São Paulo, estou aqui bem em frente ao CCT da Barra Funda, respondendo a sua questão aí, minha querida. O Wellington, lateral esquerdo, recuperado aí de um problema no tornozelo esquerdo, ele passou por uma cirurgia, se machucou contra o Água Santa, ainda lá pelas quartas de final do Campeonato Paulista, passou por cirurgia, já está treinando parcialmente com bola aqui no CCT da Barra Funda, treinou ontem, muito em breve deve voltar esse time do técnico Dorival Júnior, né? O Dorival tem usado o Caio Paulista ali na lateral esquerda, é um jogador que não é oriundo dessa posição, era um atacante, está jogando por ali, então o Wellington, que é um cara da posição, cria de Cotia, pode estar voltando muito em breve a esse time do técnico Dorival Júnior. Enquanto uns estão voltando, outros estão se machucando. É o caso do Michel Araújo, jogador uruguaio, meia, que foi pedido pelo Rogério Ceni, jogou muito com o Rogério, também tem jogado bastante com o técnico Dorival Júnior. Teve um estiramento na panturrilha direita, vai ficar fora aí por um tempo desse time do São Paulo nesse ano de 2023, na sequência da temporada. E o Yang, informação importante, Yang, goleiro de 21 anos, jogador que ainda não estreou no profissional do São Paulo, encaminhou sua renovação com o Tricolaço do Morumbi pelos próximos 3 anos. São Paulo vem tendo um probleminha aí com os goleiros, né? O Felipe Alves recentemente foi reintegrado, o Jandrei que estava machucado, voltou de lesão também, tem trabalhado aqui no CCT da Barra Funda. O Rafael é o titular absoluto, chegou esse ano, 33 anos, está pegando tudo, mas o São Paulo renovando aí com o Yang. Ô Marcinho Arcângelo, tem como devolver lá para Michele mostrando o trânsito aqui na Marquês de São Vicente? Pista molhada, você que é motorista, tome muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, viu, Michele? Que a gente quase pegou um acidente aqui, chegando aqui no CCT da Barra Funda, ali na região da Pompeia, descendo a Rua Diana ali, pista molhada, a galera quase batendo o carro. Então vai devagar, porque o importante, meu amigo, é chegar, como diz o Silvestre, né, meu parceirinho. O importante é você chegar, não precisa ir rapidão não. E o busão, Michele, segue embaçado, hein, em todos os sentidos. Devolvo para você e daqui a pouco eu volto, vou pular o muro, vou lá no Palestra, lá no Palmeiras, porque tem bastante informação aí importante pra gente falar do Verdão também aqui no Gazeta Esportiva, Mi. Beleza, José Paes. Gente, isso que ele falou é muito sério, eu tava falando até pros meninos aqui. A pista tá molhada, o carro derrapa. E ontem quase um carro pegou o meu, ele não conseguiu brecar a tempo, ele ia pegar a minha porta, a porta do meu filho, aí no freio ele virou. Foi uma coisa assim, a gente tomou um susto, porque o pessoal vem rápido e aí o carro não freia. Então vai devagarzinho, tá chovendo, o negócio fica deslizando muito. Tomem cuidado, devagar e sempre, nada de pressa. Mas quem está derrapando é a diretoria do São Paulo. Ah, do Corinthians não tá? Não, as duas, né? Nossa, estão numa fase horrível. Se né? você comenta do Corinthians em outro clube, eles brigam com você. Aí quando você não comenta, eles põem o Corinthians também. Como é que é? Tá derrapando no sentido que o Dorival está começando a fazer omelete sem ovo, né?
Então, mas o Dorival tá fazendo. Esse retorno do Wellington citado pelo Zé, assim, o Wellington apareceu, bom jogador, fez até um gol importante, se não me engano, contra o Corinthians. Foi contra o Corinthians. Mas, assim, não é o cara que vai resolver os problemas, né? É um bom jogador, é bom tê-lo, né? É bom tê-lo. Assim como o goleiro Young. Eu nunca vi. Então, Não assim, vi. renovou o contrato, alguém deve estar fazendo avaliação, deve ser bom. útil. Né? Mas não dá pra gente fazer nenhum tipo de avaliação aqui, porque a gente nunca viu jogando, né, Chico? Nunca vi jogando. Tem umas figuras que aparecem de repente, né, que você não sabe de onde vem. Mas o Cássio foi assim também, né? O Cássio foi assim. Mas o Cássio já, ele foi... Ele estava lá fora, teve seleção de no base. exterior, né? Mas quando ele chegou no Corinthians, se você perguntasse quem aí já viu o Cássio pegando no gol, ninguém... Quem aí viu o Cássio, viam, porque ele tinha 2 metros. Nossa e 1. senhora, O cara é veio para enorme, ser né? terceiro goleiro. Então, assim, não sei. Alguém deve ter avaliado no São Paulo. Pelo menos grande. E vale essa renovação de contrato. Vamos ver. Vamos ver. Agora, o Wellington, venderam Bom o lateral. Reinaldo, porque disseram que o Wellington era um baita do lateral esquerdo e era ele o dono da posição. Ele é bom jogador. E aí venderam o Reinaldo pro Grêmio. E o Reinaldo tá fazendo gol e mandou e despachou o São Paulo quando o São Paulo foi jogar lá. Sempre foi bom jogador o Reinaldo. A questão é que a relação dele já estava desgastada, né? Aquela coisa de você estar muito tempo no clube, o clube vive uma fase ruim, então quase cai. Um jogador que fica vivendo muito tempo essa fase, ele acaba desgastando a imagem. Pausa nos clubes paulistas, Chico Lang e Salazar, para a gente atualizar o noticiário da Seleção Brasileira. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, visitou hoje a delegação do Brasil lá na Espanha. O dirigente se encontrou com o elenco, posou para fotos, ganhou uma camisa personalizada e teve uma conversa com o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues. O Infantino ainda falou mais reservadamente com Vinícius Júnior e discursou sobre o combate ao racismo no futebol, prometendo ações mais contundentes. A seleção segue em preparação para encarar a Guiné no sábado, 4h30 da tarde, em Barcelona. Vai passar na TV esse jogo? Vai passar na TV. Vai passar na TV Globo, aberta. E agora sim, com todo respeito, para mim esse prometeu ações e tal. Então tá bom, toma uma atitude e depois a gente conversa. Porque esse negócio de ficar prometendo ação, há quanto tempo isso acontece? O Vinícius Júnior passa por essa... Para muita gente... Não foi a primeira vez. Para muita gente parece que começou agora, né? Porque agora o negócio repercutiu feio, porque colocaram usaram até o Cristo Redentor, aí deu uma repercussão de fato grande, né? Mas o Vinícius Júnior passa por isso lá desde que chegou na Espanha. E outros jogadores já passaram. E o que a FIFA faz? Os caras entram com uma faixa lá, somos contra o racismo e tal. E é isso. Tem punição? Aliás, o Corinthians vai ser punido, né? A gente informou ontem aqui por causa dos cantos homofóbicos. Os cantos homofóbicos já estão gerando punição no Brasil e o racismo, fala-se muito mais do racismo há mais tempo do que dos cantos homofóbicos no futebol e a gente ainda não viu uma punição sobre isso, uma punição real. Vem falar para mim que multar um cara, expulsar, tirar o cartão vermelho do Vinícius Júnior, isso aí para mim é nada. Tem que ter uma punição real. Então, o time tem que perder ponto, tem que jogar sem torcida, tem que ser rebaixado, tem que ser algo grave. Até porque não dá para também individualizar. Porque o que a gente viu acontecendo com o Vinícius lá no estádio do Valência era o estádio inteiro, inclusive fora do estádio. Aí não, temos que achar quem foi, aquele torcedor não entra mais no estádio. Faça-me o favor, é muita historinha para inglês ver. Então, Infantino, valeu de promessa. Mas aqui entre nós, ele tem que começar, né? Para você andar 10 mil léguas, tem que dar um primeiro passo, né? Mas esse primeiro passo está demorando demais, hein, Chico? Mas está sendo dado, porque o racismo está muito arraigado na cultura europeia, né? Então é difícil você combater. Como a violência também está muito arraigada na cultura europeia, nos hooligans, né? Sim, até Chico. Que aconteceu aquele jogo contra o Juventus. Exato, mas Chico, a Juventus, isso acabou como? E morreu gente pra caramba, aí os caras tomaram uma atitude. Isso acabou só com punição, Chico. A hora que começou a ter punição de verdade, acabou. Eu sempre cito o exemplo daqui. Tinha alambrado em todos os estádios. Não, nunca, jamais vão tirar os alambrados. Claro que vai. Começou a punir, tiraram os alambrados. Tiraram os alambrados. Olha, o zagueiro Marquinhos falou hoje sobre a busca da seleção brasileira por um novo treinador. Você aí de casa está curioso para saber se os jogadores estão dando ideias para o presidente da CBF? Então o Marquinhos vai te responder agora. O nosso presidente já vem dando informações suficientes para vocês, né? A gente tivemos uma conversa com ele ontem, né? E não cabe a mim dar informações do ponto e passo a passo do que a seleção está fazendo, do que o presidente está fazendo.
né? Então penso que depende da maneira, né? Ele tem um plano, né, de se seguir, a gente dando ideias, colaborando nas ideias, colaborando nas informações, né? E a decisão realmente é dele. E penso que de maneira nenhuma a gente vai estar sempre tentando se preparar da melhor maneira possível, né, com a decisão que ele acatar, né, ele vai analisar as últimas coisas que ele tem que analisar, né, e depois sim tomar a decisão que ele tem que tomar. E aí? Como é que vai ficar essa história? Os jogadores estão acostumados, né, a ter um treinador. Agora, ter um treinador no clube é uma coisa, agora ter um treinador na seleção é outra. Né? Você vai encontrar o cara uma vez por mês, duas, sei lá, para fazer um amistoso, para jogar eliminatório. Então, quer dizer, o Marquinhos que está estranhando, né? Porque futebol brasileiro sempre teve um treinador na seleção. Sim. E dessa vez não. Então, os jogadores estão até meio esquisitos. Peraí, o que está acontecendo, né? Mas eu penso assim, a minha curiosidade aí ele disse que tiveram uma conversa com o presidente da CBF. Se essa conversa foi para ouvir os jogadores sobre o Ancelotti, por exemplo, que é o plano A da CBF, pô, e aí, vocês conhecem o cara? Como é que é? Tá tudo... Eu acho até que não é isso, porque essa conversa já tinha que ter acontecido antes da proposta, né? Agora, então, foram ouvir os jogadores para quê? Para escolher o técnico? Igual o São Paulo fez. Lembra que eles escolheram o Fernando Diniz? Aí eu não concordo. Daniel Aliás, Alves, jogador que muitas vezes derruba a técnica, agora só o que faltava o jogador também contratar o técnico. O cara escolhe o técnico que vem, depois se não gosta, derruba o técnico. Aí eu não concordo. A CBF ela tem que ter os profissionais gabaritados para fazer essa avaliação e essa busca de mercado e contratar um treinador. Ponto. Esse negócio de chamar o jogador para esse tipo de conversa, eu não concordo. Outra questão espera o Ancelotti? Eu não vejo problema nenhum. É esperar até 2026. CBF não tem nenhum. A seleção brasileira não tem nada a ver com o clube. Se o Ancelotti falar, eu posso ir em 2024, falta quanto? 6 meses? E se for 2026? Ok. Não, 2026 não. Aí não. Não, 2026 é a Copa do Mundo. Porque o Silvestre e o José Paes falaram... Fala em 3 meses antes, não. Aí eu não concordo. Falaram até 3 meses antes. Não. Aí eu não concordo. Existe claro, existe a excepcionalidade de você mandar um técnico embora. Mandar um técnico embora, trazer outro e dar certo. Isso acontece. Agora, não ter técnico até ali, véspera da Copa do Mundo, eu não concordo, eu não vejo muito como isso dá certo. Agora, vai fazer que diferença para a seleção se o Ancelotti chegar em 2024 e não chegar agora? Então, caiu o dólar? Não. Não vai mudar nada. Caiu o euro? Nada. Não. Não, o dólar acho que caiu. São 7 caiu vagas pouquinho. para a Copa do Mundo. Mas foi por causa da seleção? O dólar caiu. Não foi por causa da seleção. Caiu? Então, caiu, sabe como é que é? Não vai dólar fazer, caiu, né? Não é clube. Clube não tem como ficar sem. Não vai fazer diferença nenhuma. A seleção ter técnico ou não ter técnico. Olha, vai jogar aquele futebol que nós estamos acostumados jogar contra a Guiné, contra... Sim, para jogar contra a Guiné não precisa do técnico. Eu lá. Hoje teve portões abertos para a imprensa no Centro de Treinamentos do Corinthians e você já sabe que vai chover! Treino do Timão liberado para a imprensa, ao menos o da manhã. Foco total aí, meu câmera! Cafezinho forte, Luxa? Amargo? É preciso encarar de frente as mudanças de humor no futebol. Alegria e tristeza caminham juntinhas e tudo pode mudar num piscar de olhos, como o tempo da capital paulista, Sampa, a terra da garoa. Eu já estou em São Paulo há 30 anos, cara. Já estou bem adaptado a isso aqui. Aqui é bom que faz as 4 estações do ano num dia só, né? Em busca de dias melhores, o Corinthians quer aproveitar esse período, data FIFA, sem partidas, para arrumar a casa que anda bagunçada. E o próximo desafio é na semana que vem, quarta-feira. Confronto entre desesperados, quando o Timão irá encarar o Peixe na Vila Belmiro. Rapaziada, resistir à fadiga, resistir à alta intensidade. Esse é o treino de hoje. Até o compromisso valendo 3 pontos, é treinamento puxado, nada de moleza. E um ensaio marcado para depois de amanhã, diante da Lusa. Sábado a gente vai ter um jogo treino, né?
Não dá pra perder tempo. Dormir de toca. O fantasma do rebaixamento está rondando a área. A teoria tática de Vanderlei Luxemburgo tem de funcionar logo na prática. Depende também dos atletas. O Murilo, com dor de garganta, não veio pro gramado, revela o treinador. O cérebro do time faz companhia pro zagueiro no departamento médico. Renato Augusto, lesão na panturrilha, a chamada batata da perna. E tudo que o Luxemburgo, prestigiado no cargo, não quer escutar nesse momento de crise dentro e fora de campo é aquele recado indigesto da diretoria que ainda o apoia. Sabe-se lá até quando. E aí? Salazar, Chicão. Vou deixar pro Salazar, né? O Não, Salazar Chico, tá cheio de informação, vamos lá. Não, a gente vai falar do mercado na próxima entrada do Corinthians. Sobre o treino aberto, bacana, mais uma vez a gente poder acompanhar, claro. Mas assim, qual que é a missão do Luxemburgo nesse treino aberto? Colocar o time na ponta dos cacos, na questão física. Tanto que muitos desses treinos são praticamente inteiros só com o preparador físico ali, estão treinando em 2 períodos em alguns dias. Missão do Luxemburgo, para mim, é encontrar uma maneira do Corinthians jogar. Luxemburgo tem acertado mais fora de campo do que dentro de campo. E parar com ideias milaborantes que a gente já sabe que não deu certo, como, por exemplo, ele fez contra o Cuiabá de tirar o Yuri Alberto e colocar o Roger Guedes ali de centroavante, que é uma discussão lá do Vitor Pereira de 2022. A gente já sabe que não dá certo. Você tem um problema que é o Yuri Alberto, aí você tira ele e coloca o Roger ali, você tem 2 problemas. Que o Roger não vai bem ali, não gosta de jogar ali, já falou isso, e você não tem o Roger onde ele está indo bem, onde ele está voando. Não mexe então, no que assim, tá certo. Exatamente, está mexendo onde está certo. Então, jogou com 3-5-2 contra o Del Valle, que não era para jogar, voltou para a linha de 4 contra o Cuiabá, não deu certo. Então, para mim, a missão, além da questão física do Luxemburgo, é encontrar o time, é encontrar uma maneira de jogar e dar o mínimo de padrão para esse time na retomada, Chico. E arrumar um substituto para o Renato Augusto. Para mim, deve ser o Juan Oliveira. Que deve ser o Juan Oliveira. O Juan Oliveira renovou o contrato, né, Salvador? Renovou. O Corinthians acabou de confirmar que chegou aquilo que a gente já tinha também comentado. O empréstimo dele terminava no final deste mês e agora vai até o final de dezembro. Então, até o final da temporada, o Juan Oliveira fica no Corinthians. Deve ficar depois definitivo, mas por enquanto é empréstimo até o final da temporada. E ele, Chico, por característica, calma, não estou comparando um jogador com o outro. A característica do Juan é a que mais se aproxima da característica do Renato Augusto dentro deste elenco do Corinthians. Quando já tentou jogar o Maicon ali para fazer a função, o Paulinho, quem tem a característica mais próxima é o Juan Oliveira. Não duvido não dele começar como titular no Clássico. Fausto Vera também, né? Quase que. O Fausto veio como primeiro volante, né? Agora, o Juan Oliveira, Salazar, aí, ele agradou, olha, renovou, tá todo contentão, né? Tá todo contente, tá bem, ficou 1000 dias sem jogar bola por causa de lesões no joelho. Isso, mas ele tá super feliz no Corinthians. Você iria com ele, Chico? Opa, claro que iria. Mas já tá em porque é como você falou, tá é o cara que mais se adapta à posição de meio campo, perto daquele que o Renato Augusto faz. Que é jovem. E é jovem. Agora, vamos rezar o Pai Nosso de Marco Maria para ele não se machucar de novo. Porque ele teve uma contusão grave, aqui, não sei se você se lembra, na Copa São Paulo Juniores, o cara quebrou ele no meio. Sim. Quebrou ele no meio, ficou um ano parado. Vem pro profissional, ele tem a lesão, se machuca no treino, refaz a cirurgia. É muita coisa. É muita coisa. 3 anos, né? 3 anos. 3 anos de carreira ele perdeu. Ainda bem que o Corinthians o acolheu, né? Acolheu e deu agora vai ter essa grande oportunidade. Agora ele é muito grato ao Corinthians. Olha, e vou dizer uma coisa para você, um menino humilde, né? Simples. Você vê que ele não é aquele... Ainda não subiu para a cabeça. Né? Aquela perninha, que não né? Aconteça. O perna, né? Como perninha, diz o Neto, né? O perninha. É. Então, quer dizer, ele não é perna. Então, vamos ver. Tomara que ele encaixe ali no meu campo e tenha fôlego para aguentar 90 minutos. Eu não duvido não do Luxemburgo meter um Juan Oliveira de um lado, Biro do outro, de repente. Eu retornaria o Fausto para primeiro volante, que ali ele rende mais também. O segundo homem tem jogado o Maicon. O Maicon, para mim, tem feito partidas péssimas, incrível, horríveis. Inacreditável. O Maicon não é um veterano, sempre foi bom jogador e, de repente, o cara não consegue acertar um passe, né? Muita gente fala do Yuri Alberto, porque o Yuri Alberto tem a coisa do gol, falta o gol. Mas o Maicon, para mim, é quem mais tem me decepcionado no Corinthians. E o Luxemburgo tem aí 10 dias para encontrar um novo Corinthians para a sequência. Vamos torcer para que o Maicon se recupere também, né? É difícil. Porque se o Maicon se recuperar, aí sim o Corinthians fica com o meio campo muito bom. Eu já estou bem descrente disso, porque desde que ele chegou, já renovou empréstimo.
não joga, nunca jogou o que a gente esperava. Quanto tempo de Luxemburgo já? São 12 jogos, é um pouco mais de 40 dias, Michele. Então, que nota você dá para ele até aqui? A média é 6. Eu dou 5, ele tá abaixo da média. E você, Chicão? 3,5. 3,5? Eu fui bonzinho ainda. Ó, ontem a gente falou aqui sobre os recentes atritos do Palmeiras envolvendo o Allianz Parque. Pois é, teve novo capítulo nessa história, gente. Tá vendo quando a coisa tava tudo bem, né? Agora começar uma situação ali no Palmeiras. Zé, tá de volta pra debater e explicar essa história. Zé, o que aconteceu agora? W Torre versus Palmeiras, é isso? Michele, continua aí esse quiprocó danado, né? W Torre de um lado, a construtora do Allianz Parque, Palmeiras de outro lado. Já pulei o muro, andei aí cerca de 70, 80, 100 metros. Estou aqui no número 2650 da Avenida Marquês de São Vicente. Mostra pra gente aí, Marcinho, ó. Dá pra dar uma mostradinha? Aí no trânsito, na galera. Trânsito tranquilo, sentido bairro aqui na Marquês de São Vicente, na Zona Oeste de São Paulo. Vamos falar um pouquinho dessa treta aí, né, Michele? W Torre, Palmeiras, W Torre, a gente comentava ontem aqui. A presidente do Palmeiras, a Leila Pereira, ela deu uma entrevista lá para os nossos amigos do GE. Globo e disse que o Allianz Parque não é um case de sucesso. Não é por causa dessa treta aí que tá rolando com a W Torre. O Palmeiras entende que desde 2015 a W Torre tem uma dívida com a Sociedade Esportiva Palmeiras, com o Verdão, uma dívida que hoje gira em torno, aí, segundo o Palmeiras, de 128 milhões de reais e por esse motivo, a presidente Leila então entende que não é um case de sucesso. O Palmeiras ele tem ali direito a um percentual em algumas receitas, né, do Allianz Parque, aluguel do Allianz Parque, restaurante, aluguel para show, estacionamento e segundo o Palmeiras esse repasse não foi feito desde 2015 por parte da W Torre. Então nessa entrevista lá para o GE. Globo, a Leila Pereira disse o seguinte, tela na tela para a gente acompanhar aí o que a toda poderosa do Verdão disse lá em entrevista ao GE. Globo. Olha só, eles no caso, a W Torre, ganham 100% das receitas às custas de uma propriedade do Palmeiras. E aí eu quero que o Chico Lang comente depois isso aí, propriedade do Palmeiras, no caso o Allianz Parque. Para o Palmeiras foi um péssimo negócio financeiramente, disse a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, em entrevista lá aos nossos colegas. Então a treta continua, né, Michele Gianella? A W Torre, claro, se manifestou por meio de nota, inclusive enviou uma nota pra gente aqui do Gazeta Esportiva, dizendo que no momento não deve 128 milhões ao Palmeiras, o que existe é um crédito e um débito entre ambas as partes aí, esse crédito e esse débito, eles estão em curso, mas o pessoal lá da W Torre entende que é sim um negócio bacana, o Allianz Parque nos moldes em que foi costurado. A gente lembra que o Palmeiras tem até 2044 essa parceria aí com a W Torre no tocante à questão do Allianz Parque, então assim, ainda vai rolar muita água debaixo dessa ponte, é um contrato grande, já se passaram 10 anos aí desde que esse contrato foi assinado, o Palmeiras ainda tem mais 20 anos junto com a W Torre aí para administrar o estádio do Allianz Parque, então muita coisa vai acontecer, eu devolvo aí para vocês poderem comentar toda essa relação, esse desdobramento desse caso, a fala da presidente Leila, o rebate aí lá do pessoal da W Torre, depois eu volto aqui em frente à Academia de Futebol para a gente continuar comentando o Palmeiras, o campo e bola, Palmeiras se preparando aí para a sequência de 2023, tem o Bahia na semana que vem, depois vai ter Bolívar também pela Copa Libertadores da América, enfim, muita coisa rolando aqui no Palmeiras e agora eu devolvo para vocês comentarem aí, Michele. Beleza, Zé. Poxa, tia Leila falar que não é um case de sucesso, né, o Allianz Parque, então se ela falou pra mim, tá falando. Falou que não é um case de sucesso pra quem? Falou que pro Palmeiras, que é um péssimo... Palmeiras. Então, pro Palmeiras. Pergunta pra W Torre se não é um case de sucesso. Não, mas vem cá, sabe o que eu acho estranho? A tia fala que estão devendo... A tia Leila tá falando que estão devendo 100 e poucos milhões, não é? 127, a W Torre contesta. A W Torre fala que não tá devendo. Que existe débito e crédito dos dois lados. Como assim, gente? A verdade é que nós não podemos comprar essa briga porque a gente não sabe. Quem tá falando a verdade? Alguém tem que chegar com o papel e mostrar. Tem que ter uma... A verdade é que o estádio não é do Palmeiras, gente. Hoje é da W Torre. Hoje não é mesmo. Mas a dona Leila e a tia Leila, ela falou uma coisa que eu tenho dito há anos aqui, desde que essa porcaria desse estádio foi erguido. Eu estou dizendo isso, o estádio não foi um péssimo negócio para o Palmeiras. Péssimo. Agora ela vira e fala, isso não é um case de sucesso. É lógico, tia Leila, pode não ser um case de sucesso, mas você vai ter que pagar.
Porque foi um acordo feito há 10 anos atrás. A senhora era uma criancinha há 10 anos atrás, né? Então, a senhora nem era tia, né? Ela falou que é um péssimo negócio, assim, financeiro, porque o estádio é maravilhoso. Eu não concordo com essa tese. Para mim, a Leila está fazendo isso para cobrar a W Torre. Eu acho que é um bom negócio. Porque para mim ela faz isso para cobrar a W Torre para o Palmeiras receber o que ela acredita que o Palmeiras tem direito a receber. Porque é o seguinte, o Palmeiras tinha um estádio que não chega nem aos pés deste estádio que estamos vendo na tela nesse momento. E a partir de 2044, para o resto da vida, se o Palmeiras não fizer um novo acordo, o estádio vai ser do Palmeiras. E o Palmeiras não gastou R$1 para levantar este belo estádio que foi erguido pela W Torre. Segundo ponto, as médias de público do Palmeiras, não só porque a capacidade é maior, mas porque o público passou a ir mais para o estádio, porque o público gosta de estádio novo, arena nova, confortável e tudo mais. A média de público do Palmeiras, o torcedor hoje vai mais. O Palmeiras hoje tem uma receita altíssima com o sócio avante. E isso também tem relação com o estádio. Isso também tem relação com o local. O cara hoje se sente mais confortável, ele fica, vai com a família. Eu vou no estádio, o estádio evento, é bacana, vou me associar ao Avante. Então o Palmeiras tem essa receita de bilheteria, consórcio, tudo isso ajuda a montar grandes elencos. O estádio depois de 2044 fica para o Palmeiras, sem o Palmeiras colocar R$1 na construção. Então o Palmeiras tem sim as suas vantagens. Agora, a W Torre também tinha que ter alguma coisa. Você acha o quê? Que ia ser um presente? Vou construir o estádio, pega aí só porque vocês são bonitinhos. Os caras têm a receita deles com as vendas de show e tudo mais. E vai dizer para mim que não é um sucesso? Todos os grandes shows hoje que passam pelo Brasil vão para onde? Vão para o Allianz Parque. O que eu nunca concordei e sempre bati na tecla é o Palmeiras perder a autonomia total. Isso eu nunca concordei, acho isso foi um erro crasso na hora do contrato. Faz parte do acordo. O cara, você quer fazer um treinamento no estádio, não pode. É por isso que o Chico tá certo. O estádio não é do Palmeiras porque você não pede licença para entrar na sua casa. Se o Palmeiras quer fazer um treinamento lá, o Palmeiras não pode fazer. Vai jogar uma semifinal de Libertadores, vai ter que sair do estádio. Tantos e tantos jogos do Brasileirão vai ter que sair do estádio. Pode combinar de ir. Não combinar, não, tem que pedir autorização. Já tem o show da É autorização. E se a W Torre falar, não dá, meu amigo, um abraço. Então até 2044 o estádio não é do Palmeiras mesmo, então, tem que é da W Torre. Esses 21 anos. Então, eu só quero dizer o seguinte, daqui 21 anos, o estádio não vai estar feio, da W Torre não vai estar feio. Vai estar parecendo o Coliseu de Roma. E o seu? Coliseu de Roma. E o do Anel Química? Vai parecer uma nave Enterprise. Vai ser... É igual uma casa financiada, é sua. Você sabe por quê? Você sabe por quê? Olha, você sabe por quê? Porque assim, se o Palmeiras quiser fazer um puxadinho lá nessa parte, ele não faz se a W Torre não autorizar. Agora, se o Corinthians resolver construir as arquibancadas atrás dos gols, o Corinthians constrói porque o estádio é dele. Olha, eu só quero saber o seguinte, quanto que o Corinthians está devendo? Está devendo 1 bilhão. E não nega para ninguém. 369 milhões. Que 369 milhões? Esgotou o assunto. Má notícia para a torcida do Santos que o W Torre está querendo construir também o estádio do Santos. Vai construir. Vai construir. Vê se vai ser um case de sucesso ou não, hein? Lógico que vai. O volante Alisson sofreu uma lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo. E essa lesão é complicada, hein? E vai precisar passar por cirurgia nos próximos dias. O meio-campista sentiu problema na partida contra o Coritiba sábado. O Peixe não divulgou um prazo de recuperação para o atleta. E aí, Salazar? Isso é cerca de 8 meses, só pela reincidência dele a gente pode falar de 1 ano aqui. Se eu não estiver muito enganado, essa vai ser a 6ª cirurgia de joelho dele. Coitado, hein? Então, assim, é muito complicado, porque a carreira dele vai ficar comprometida. Ele já estava ali sem clube, foi para o Santos porque tem a relação ali de carinho do clube com ele, dele com o clube, e agora mais uma lesão de joelho. Começa a ficar complicado pensar no futuro da carreira dele. O que o Alisson vai fazer daqui para frente? Como que vai ser difícil para ele encontrar um novo clube? Enfim, uma pena. Um bom jogador, um jogador muito comprometido, mas que uma situação que ele não controla, o joelho dele não está deixando ele prosseguir com a carreira. Salazar, a nós cabe de desejar para ele uma pronta recuperação, né? E que ele volte a jogar o mais rápido possível. Mas 6 cirurgias. Né? Mas embora a gente sabe das dificuldades, mas é o negócio seguinte, fé em Deus e pé na tábua, Alisson. É isso aí. Do jeito que eu esperava o Corinthians melhor no começo do ano. Se vocês pegarem o que eu falei aqui, eu esperava um outro Corinthians. É verdade, o Corinthians está sendo uma grande decepção, né, Salazar? Sim, porque afinal de contas, a gente imaginava que mesmo com todos os problemas
de elenco que o Corinthians De técnico tem, que de técnico saiu, e tudo mais, fosse estar numa, vamos dizer assim, numa posição melhor. Mas é como dizem, o futebol é dinâmico, né? Eu esperava o Corinthians melhor lá no começo da temporada. Se eu falava, poxa, que esse ano, né? Depois que começou a trocar de técnico um atrás do outro, o jogador ia embora. Aí quando começou o Brasileirão, já não estava mais esperando grande coisa. Se atropelou, né? A coisa foi por um caminho que ninguém imaginou. Foi indo, aí você vai pondo farinha, na véspera do leite, Brasileirão, e aí o que você está esperando? Não, agora eu mudei minha opinião. Agora eu sei como é isso, gente. Tipo, eu fazendo a panqueca, perdi a receita, aí eu fui pondo a farinha, aí eu tentava me mexer, aí eu punha outro ovo, aí o negócio ficou... Olha... O Vasco na vice-liderança me surpreende. Eu não esperava o Vasco na vice-liderança. Desculpa, na vice-lanterna. Eu não esperava o Botafogo. Eu não esperava assim. o Vasco na vice-lanterna, não. O Botafogo na liderança, não sim. Esperava. Também não esperava. Também não. Olha, a Espanha se classificou hoje para a decisão da Liga das Nações da UEFA. A equipe venceu agora há pouco a Itália por 2-1 e avançou para encarar a Croácia na final do torneio. Os espanhóis abriram o placar aos 3 minutos de bola rolando com o atacante Pino. Aí pouco depois, Immobile empatou para a Itália, mas a Espanha conseguiu o gol da vitória aos 43 minutos do segundo tempo. Roselu balançou a rede para assegurar a vaga. A decisão entre Espanha e Croácia vai ser realizada no domingo na Holanda. Para a alegria do nosso diretor, né, que estava torcendo para alguém ganhar esse jogo aí. Tá, quem é a Espanha? A redação Alviverde da Gazeta Esportiva. A redação Alviverde estava torcendo para a Espanha. Vocês não sabem, mas o que mais tem aqui é palmeirense, viu? É verdade. Voltamos a falar do Corinthians por aqui. Chegou a hora de você aí de casa saber como é que está a movimentação da diretoria alvinegra no mercado da bola. O Salazar e o Chico Lang vão atualizar as novidades para a gente. Então, vamos lá. Rojas, é isso? Rojas. Primeiro, Rojas. Vamos lá, informação que hoje deixou muito corintiano de cabelo em pé sobre luvas, né? Isso. Porque o Corinthians... A informação que eu tenho é que o Rojas já tem um pré-acordo assinado com o Corinthians e de que não houve nada sobre adiantamento de luvas ao Rojas. Isso chegou para mim, de que em nenhum momento isso aconteceu, em nenhum momento isso foi acordado de que o Corinthians adiantaria algum valor para ele. E que existe ali um acordo que o Corinthians está esperando acabar lá o contrato dele com o Racing para fazer um anúncio por aqui. E o Bozelli? O Bozelli estava atrapalhando essa negociação. O Corinthians tem uma dívida de 5 milhões com o Bozelli. 5 milhões de reais. De reais. É pouco, gente. O Corinthians não pagou ainda o Barleta. O Barleta são Christian Barleta? Christian Barleta. O Corinthians tem 6 milhões o acordo pelo Barleta, né? Mas... se eu não me engano, qual é o clube que tem uma porcentagem? Se eu não me engano, o Joinville. Agora me faltou aqui o clube, acho que é o Joinville. Eles têm 10%, Joinville, né? 600 mil o Corinthians tem que pagar para os caras e o Corinthians não pagou. Então, assim, sobre o Bocelli, a informação é de que o Corinthians está negociando, Chico, com o departamento jurídico do argentino e tem que chegar a um acordo até 3 de julho. Porque dia 3 de julho é quando abre a janela para inscrever os jogadores aqui. E o Mantuan, o russo vai ficar com ele. Os russos lá disseram que vão ficar com o jogador. Informação que a gente trouxe aqui lá atrás. Mas o Mantuan vai ficar na Rússia. Só que tem uma coisa. Lá na Rússia, o presidente do Zenit disse que já era, né? Tá fechado o negócio. E a informação aqui é de que não fizeram, não tá fechado nada. O Corinthians tem 40% do Mantuan, a negociação deve girar em 3 milhões de euros e tudo mais, mas não está batido esse martelo. O Zenit não colocou a proposta na mesa ainda. E o Cuéllar? O Cuéllar, o Corinthians fez uma proposta de 3 milhões de euros por ele. 3 milhões de euros? Os árabes, o Al Hilal, quer 5 milhões de euros. O Corinthians fez uma proposta, está na mesa, está aqui, vamos ver. O Corinthians está aguardando o retorno dos árabes. E por último, o Michael. Por último não, você que pensa, mas o Michael, o Corinthians tenta a contratação do Michael. O problema do Michael é que ele é um jogador muito caro e o Al Hilal quer liberar o Michael apenas em definitivo. O Corinthians quer um empréstimo. O Corinthians não tem bala na agulha agora para ir lá e contratar o cara. Então, eu acho que é difícil esse negócio sair, porque o Corinthians está tentando um empréstimo, o Hilal não quer por empréstimo. Vamos ver o que vai acontecer, tudo pode mudar, mas por enquanto é essa a situação. Tem mais alguém? Tem mais alguém, porque chegou a informação agora durante o Veríssimo, o Corinthians descartou por causa dos empecilhos que o Benfica colocou no negócio e também porque o Veríssimo vem de uma cirurgia no joelho, o Corinthians entende que melhor não. O Murilo é quem deve sair do Corinthians, viu? Murilo tem sondagens, inclusive da Espanha, do Sevilha, deve sair do Corinthians. Graças a Deus, deixa o moleque embora. Agora, Matheus Henrique, dele. Vamos ver se você lembra. Matheus Henrique, volante de 25 anos, lembra dele no Grêmio? Não. Lembro. Foi muito bem no Grêmio. Bem pra caramba. Foi vendido para o Sassuolo da Itália. Tá lá? Tá lá na Itália. Na época o Grêmio recebeu ali cerca de 10 milhões de euros.
Essa informação chegou agora pela Itatiaia, o Yuri Medeiros confirmou, me mandou aqui agora pelo WhatsApp. É uma espécie de primeiro volante. Pode jogar também de segundo volante ali, 25 anos. Jogador de meio campo, jogador jovem, interessa ao Corinthians. Mas como é que tá jogando lá A questão Itália, é, gente? lá na Itália, o jogador vê como uma boa possibilidade de voltar para o Brasil para ser visto pela seleção brasileira e tudo mais, aparecer nos holofotes. O Corinthians pode ser uma porta. Então vamos ver se tem negócio, seja por empréstimo ou o Corinthians adquirindo 50%. Eles vão ver se há uma esperança de negócio. Então pode vir mesmo o Matheus Henrique, o que você gosta, Chicão? Gosto. Seria uma ótima contratação. Acho Matheus Henrique seria uma grande ótima contratação. O Edjar seria uma ótima contratação. Rojas. O Rojas, então, nem se fale, né? Depois daquele gol que ele marcou contra o Flamengo. Eu tenho muitas dúvidas. Aquele ficou lindo, né? Muitas dúvidas. O Salazar não gosta muito tá do na Rojas. mão, Eu que não então? gosto. Ele, quando entrou em campo, ele parece ser bom jogador, mas é um cara que fez menos de 50 jogos em 2 anos. Aí não, eu não acho. Teve eu não 4 gosto. lesões de fevereiro do ano passado pra cá. Eu tenho, Chico, o que eu penso aí é receio de ser um novo Luan. É isso? Você vai pagar ali cerca de 1 milhão por mês pro cara, um pouco mais, um pouco menos. Para! Contrato de 4 anos. Se ele vier jogar bola, ok. Agora, se ele vier e fizer 50 jogos em 2 anos, eu acho péssimo Mas negócio. isso aí, o Salazar, é um risco que o Corinthians vai ter que correr. Ah, não dá. Eu acho que o tem jeito. Corinthians não pode correr Faria um risco, contrato Chicão. menor, né, Chico? Faz um contrato de risco, né? Sei lá, um contrato de Aproveitamento. O receio pra mim, o Rojas é bom jogador. A questão pra mim é um contrato longo, caro para um jogador que tem ali uma constância no departamento médico. Esse é o meu receio. E o Bruno Mendes para fechar? O Bruno Mendes, uma novidade no caso do Bruno Mendes é o seguinte, hein? Ele informou, então a diretoria sabe, a diretoria do Corinthians foi informada ou ficou sabendo que o Bruno Mendes quer ir para a Europa. Então... E é por isso que ele não está renovando o contrato com o Corinthians. Que ele está esperando, ver se aparece alguma coisa, e vai postergando, Então, assim, ele vai ficar no Corinthians só se não aparecer nada da Europa para ele, porque ele quer mesmo, ir para a Europa. É pretencioso, né? Porque não tem futebol para isso. O Corinthians quer que ele fique, tá agora esperando. Tem futebol para jogar no Corinthians. O cara tem que saber também o tamanho que ele tem, né? Não dá para ir para Europa. Ele vai jogar lá, o Bruno Mendes, num time de segunda divisão. Vai jogar no Sassuolo, que ninguém nunca mais vê a pessoa. Nunca mais vão saber dele, né? Mas nem muitas vezes rola isso. Vocês viram o Scarpa? O Scarpa também não tá vendo mais. É isso. Ele mas era o que ele queria, né? Mas aí é o time é pequeno, mas é o sonho do cara. Tudo bem, mas é o projeto de vida dele. É o projeto de vida e ele já tinha 27 anos. E ele tem a família. O Bruno Mendes tem o quê? 22 anos? 23? E o Scarpa tá jogando e tá indo bem, né? Sim, eu tô querendo dizer que o clube que ele foi não é um grande clube. Não é, mas o Sassuolo, então, aí nem se fala. Mas tá em Londres, né? Tá lá na Inglaterra. Tá jogando na Premier League. O Scarpa tá na Premier League. Então, ele tem um sonho e cumpriu o sonho. Agora, sabe, isso é coisa de empresário. O empresário chega no cara e começa, olha, você tem futebol para ir para a Europa, você vai jogar na Espanha, você vai jogar no Ou seja, essa renovação dele só vai sair depois da janela, né? Só depois disso a gente vai saber. Ave Maria. Bruno Mendes, fica aqui, meu filho. 18 anos. Olha, agora eu vou falar de novo com o José Paes, que está na academia de futebol. O Verdão, enfim, quitou uma dívida referente à compra de um dos titulares. Que pendência era essa, Zé? Pois é, Michele Janela, o Palmeiras estava devendo aí $1 milhão de uma das parcelas da compra do Piquerez, lateral uruguaio que estava no Peñarol, né? Então o Palmeiras estava devendo o Peñarol acionou a FIFA, o Palmeiras pagou essa parcela que estava devendo, ainda tem outras parcelas a serem pagas, mas essa aí de $1 milhão, quase R$5 milhões, já foi paga. O Palmeiras também pagou uma multa de $100 mil em relação a esse atraso aí e evitou aquele transfer ban, né? Aquele temido transfer ban. Então nada de transfer ban para o Palmeiras porque foi lá e quitou a sua dívida junto ao Peñarol. Ontem, aqui na Academia de Futebol, o Murilo, jogador importante dessa zaga do Palmeiras, que se machucou lá no comecinho de maio contra o Barcelona de Guayaquil, jogo válido aí pela Copa Libertadores da América. Ele teve uma luxação no ombro direito, tá recuperado dessa luxação, vem fazendo aí a transição física aqui no Palmeiras e muito em breve também deve voltar esse time aí do técnico Abel Ferreira, o português. A zaga do Palmeiras, que no último compromisso, né, contra o São Paulo, recentemente foi completamente reserva, não tinha o Gomes, jogou o Luan, jogou o Naves, não tinha o Murilo. Luan vem dando conta do recado, inclusive foi capitão contra o São Paulo, mas agora, é claro, o Murilo aí, homem de confiança do Abel Ferreira, voltando aos pouquinhos ali na chamada transição física, daqui a pouco já está liberado aí para voltar a defender a Sociedade Esportiva Palmeiras, Michele Janela. Devolvo para vocês aí, para vocês comentarem o Verdão nesse finzinho de programa, marcando aqui 18 graus o termômetro aqui na Avenida Marquês de São Vicente. Não sei se dá para você, acho que não vai dar para ver. Não é isso não, ó, tá até saindo
fumacinha da boca, Michele. Tá aquele friozinho que a senhora gosta, viu, Michele? Devolvo pra você aí. Eu adoro. Podia ter ficado sem essa, né, Zé? Pelo Eu amor adoro, de Deus, Zé, mas não Tá deu pra sofrendo ver. vento Tem aí, um não filho em dá. casa. Não deu pra ver a fumacinha, Não, Zé. não dá. Depois Foi ele mal. reclama da nossa matéria de bastidores. Bota fire, Zé. Ô, Zé, bota fire. bota fire. Beijo pra você. Inclusive, a gente nem tá no inverno ainda, vocês sabem, Nem né? tá frio ainda, gente. Como não tá frio? Tá frio? Você tá com frio? Oxi, Ah, a gente para. desligou o ar aqui. Ó, o inverno começa no dia 21 de junho, tá? Eu não queria dizer, mas por acaso é o dia do meu aniversário. Você é a famosa rainha do gelo. Ai de quem aqui na Gazeta, no prédio, não deu um parabéns pra ela no dia, viu? Porque Fala, ela vai marcar, diretor. vai marcar no caderninho. Fala. A rainha do Rapidinho, gelo. Chico. Diga. Informação que chegou agora. Dia 21 Opa. de junho, diretor. Ele fala, o diretor reclamou que eu falei várias vezes que meu aniversário tá chegando. O Zé deu a informação que o Palmeiras quitou a pendência com Murilo. uma parcela, né? Não, sobre o Piqueires, Piqueires. para não sofrer o Piqueires. transfer ban. Isso. E o Corinthians fez o mesmo sobre Jô e Matheus Jesus. na última hora, né, Pendências gente? que estavam na FIFA, o Corinthians quitou as duas pendências Só eu que também. pago minhas contas em dia, porque o povo do futebol, tô vendo que é só na... Você e eu, né? O Você também tá pagando? o faturamento de vocês é maior do que o do Corinthians, né? Ah, é? Pelo amor de Deus. É, Aí, muito né, maior. Aí não dá, hein? Eu poderia quitar o estádio, inclusive, se eu quisesse. Que Quer maravilha. negociar lá com a Davi Torres? Vamos quitar o estado do Corinthians e ficar pra nós. Porque vamos, se a depender gente da faz o Michelle, show só lá. vai ter show ruim lá. Oh, o quê? Vambora! Dependendo do meu gosto? Acabou lá. Ih, Gente, ele não tem esmirilhou noção a do Michelle que ele agora, tá falando. coitadinha, viu? Que tá Olha. fazendo aniversário hoje. Agora, Não é hoje. Ah, não é hoje? Ah, tá. Hoje é o hoje é seu Bruninho. filho. Ah, entendi. Hoje é o meu filho. Aliás, filho, um beijo, parabéns. Uma década, 10 anos. aliás, te amanhã é amo. aniversário da Fernanda, minha esposa, vocês podiam me liberar mais cedo, né? Nada disso, vai trabalhar. Ele não tá merecendo, Fernanda. Você manda Como docinho não? pra ele, mas ele não traz um docinho pra biquinha Mas eu pra mandei nós. um pra ela, isso é o que importa. Ó, é isso aí, tem que tratar bem a dona Fernanda. Ó, resultado da enquete, em qual setor o Corinthians mais precisa de reforços? Ele precisa de uma bênção também, mas é no meio campo, né? 62% dos votos. Agora, Laerte Vieira e Luciana Magalhães, eles estão esperando vocês com o Jornal da Gazeta. Beijo, Salazar, beijo, Chicão. Tchau. Tchau, até amanhã.